Morfologia do caos. Prólogo do despertar. Morfologia, substantivo feminino. Morfologia é um estudo da forma, da configuração, da estrutura de um órgão ou ser vivo. Em linguagem mais simples, é o estudo de como se origina, de como se estrutura e se desenvolve algo. Sobre o caos, bem, o nome, energia e significado já dizem por si só mais do que 1000 palavras. Mas traduzimos o caos como desordem, desorganização, desestruturação. A intenção da série Morfologia do Caos, que traz uma série de estudos e análises baseadas em fatos, exemplos e circunstâncias variadas dentro dos campos da psicanálise e a psicologia acessível dentro dos campos da engenharia psicossocial. Engenharia psicossocial é a formação interrelacionada da experiência e desenvolvimento da psicologia coletiva, estruturada em todo o meio social, seja de forma natural ou não natural. A teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson prediz o crescimento psicológico, que ocorre através de estágios e fases. De forma alguma ocorre ao acaso e depende da interação da pessoa com o meio que a rodeia. Cada estágio é atravessado por uma crise psicossocial entre uma vertente positiva e uma vertente negativa. A forma como cada crise é ultrapassada ao longo de todos os estágios influenciará a capacidade para se resolverem conflitos inerentes à vida. Essa teoria concebe o desenvolvimento em 8 estágios. Primeiro, estágio de desenvolvimento: confiança e desconfiança. Ocorre aproximadamente durante 0 e 1 ano de vida, de 0 a 18 meses. É um período onde se estimula mais oral e sensorialmente o desenvolvimento da criança. A criança adquire ou não segurança e confiança em relação a si própria e em relação ao mundo que o rodeia, através da relação que tem com a mãe. Se a mãe não lhe der amor e não responde às suas necessidades, a criança pode desenvolver medos, receios, sentimentos de desconfiança que poderão vir a refletir-se nas relações futuras. Se a relação é de segurança, a criança recebe amor e as suas necessidades são satisfeitas. A criança vai ter melhor capacidade de adaptação às situações futuras, às pessoas e aos papéis socialmente requeridos, ganhando assim confiança. A virtude social desenvolvida nesse período é esperança. O segundo estágio, autonomia, dúvida e vergonha. Se desenvolve entre os 18 meses e os 3 anos. É um período mais muscular e anal. Esse desenvolvimento é caracterizado por uma contradição entre a vontade própria, os impulsos, e as normas e regras sociais que a criança tem que começar a integrar. É a altura de explorar o mundo e o seu corpo, e o meio deve estimular a criança a fazer as coisas de forma autônoma, sem ser algo de uma extrema rigidez que pode deixar a criança com sentimentos de vergonha. A atitude dos pais aqui é importante.
eles devem dosear de forma equilibrada a assistência às crianças, o que vai contribuir para elas terem força de vontade e de fazer melhor, seja lá o que estiverem a fazer. De fato, afirmar uma vontade é um passo importante na construção de uma identidade. Manifesta-se nas birras, nos porquês, no querer fazer as coisas sozinha. A virtude social desenvolvida nessa fase é o desejo. Terceiro estágio: iniciativa e culpa. Inicia-se aproximadamente entre os 3 e 6 anos. É um período mais locomotor fálico. É o prolongamento da fase anterior, mas de forma mais amadurecida. A criança já deve ter capacidade de distinguir entre o que pode fazer e o que de modo algum deve fazer. Esse estágio marca a possibilidade de tomar iniciativas sem que adquira o sentimento de culpa. A criança experimenta diferentes papéis nas brincadeiras em grupo, imita os adultos, tem consciência de ser outro que não os outros, ou seja, consciência de individualidade. Deve-se estimular a criança no sentido de que ela pode ser aquilo que imagina ser, sem sentir culpa. Nesse estágio, a criança tem uma preocupação com a aceitabilidade de seus comportamentos. Desenvolve capacidades motoras, de linguagem, de pensamento, imaginação e curiosidade. Questão-chave nesse período: serei bom ou mal? Virtude social desenvolvida. Propósito: